Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai que ama a cada um de seus filhos. Tu, Pai amado, és aquele que quer a salvação de todos nós, independentemente, Pai amado, daquilo que os seus filhos fazem. O Senhor tem um plano de salvação e quer, Pai amado, a salvação de todos eles. Este Deus de misericórdia, que através da sua graça, através da sua benção, possibilita que possamos estarmos em comunhão, não somente aqui no plano visível, mas também no plano invisível. As portas estão abertas também para o mundo do além, para que as almas desejosas também possam ter comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, também possam ter comunhão com nosso Pai Celestial. Agradecemos pelo envio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Filho, agradecemos pelo envio do Espírito Santo, que está ativo entre nós hoje, que nos ensina, que não permite que possamos esquecer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo disse a cada um de nós. Pai, Tu sabes aquilo que passa em nossos corações, Tu conheces as nossas dúvidas, Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces as nossas necessidades. Sabemos, Pai amado, que debaixo da Sua benção, tudo, Pai amado, ocorrerá bem. Rogamos, Pai, por todos aqueles nossos irmãos ao redor de todo este mundo que sofrem. Dê a eles, Pai amado, a ajuda necessária. Dê a eles, Pai amado, tudo aquilo que for possível. Rogamos neste momento também, Pai, abençoe-nos e proteja-nos. Abençoe os servos a qual o Senhor deseja utilizar neste altar, para que de suas bocas saiam somente palavras vindas através do Espírito Santo. Coloque a sua mão de bênção sobre estas almas que estão também nos assistindo através da transmissão, para que estas almas também possam desfrutar, para que estas almas também, Pai amado, tenham os seus corações conectados a esta palavra, a esta prédica, para que nem o Espírito venha nos roubar a paz neste momento. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto que o nosso apóstolo maior nos coloca para o ofício divino de hoje está no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Até aqui. Amados, juntamente comigo me acompanha o pastor Henrique, a equipe técnica, a organista que aqui está, e desejamos que possamos todos ter uma abençoada prédica para este ofício divino de palavra de hoje, que possamos desfrutar. Vocês que estão nos seus lares, é importante também, através da palavra que o apóstolo coloca para nós hoje, para que vocês também possam vivenciar e possam sentir a importância do que está sendo oferecido para que nós possamos nos alimentar neste ofício divino de hoje. A palavra que o apóstolo coloca para nós, aqui no livro de Atos, é um período da Sagrada Escritura muito interessante e muito importante para nós cristãos, porque aqui mostra a primeira era. O que aconteceu logo depois
que os apóstolos, o apóstolo Pedro fez ali o ofício divino de Pentecostes, onde quase 3.000 almas ali foram batizados. O que se passou durante esse período? A palavra de hoje, ela é um trecho dos elementos que aconteceram com aquela prédica de Pentecostes. Quando nós pensamos que os apóstolos ali, até então, eles eram um grupo pequeno, tinha um grupo de algumas pessoas, 100 e poucas pessoas, que estavam juntos com Jesus Cristo, que conhecia aquilo que os apóstolos ali falavam cotidianamente. Mas no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas ouviram e se converteram e pediram para ser batizadas, se empolgaram ali com o Espírito Santo sendo dito e pediram para que fossem batizadas. Isso aconteceu. E esse período aqui do ofício divino de hoje mostra como foi esta congregação logo depois desse Pentecostes. Essa congregação ali estava vivendo em êxtase, estava vivendo as maravilhas, porque eles viram, reconheceram o Espírito Santo, viram a atividade dos apóstolos que estavam ali sendo realizada. Os apóstolos, naquele momento, fizeram ali a sua doutrina naquela prédica, mas podemos pensar que muitos que estavam lá, foi a primeira vez que ouviu falar de Jesus Cristo. Muitos não ouviam, não conheciam quem era o Messias. Muitos não conheciam as profecias, a profecia de Joel, que viria o Messias. Mas naquele momento eles foram preenchidos pelo Espírito Santo e creram. E pediram para se converter, para serem batizados. Mas foi necessário que eles continuassem a ser alimentados, porque somente aquele ofício divino, aquele preenchimento que eles tiveram, foi necessário que eles continuassem crescendo. E aí vem a palavra que nós temos para hoje: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles continuaram com o desejo de serem instruídos pelos apóstolos. Os apóstolos ali continuavam ensinando eles o que Jesus Cristo fazia naquela situação, como Jesus Cristo agia em determinados momentos, qual era o propósito, qual era o evangelho que os apóstolos ensinavam, o que significava esse evangelho de morte de Jesus Cristo, o que significava esse evangelho de ressurreição, ou o evangelho do retorno de Cristo. Eles precisavam ali vivenciar todos esses momentos. E foi necessário que eles conhecessem a doutrina dos apóstolos e confiassem nos apóstolos, porque eles viram que através do poder que o Espírito Santo foi derramado sobre esses apóstolos, eles enxergaram ali esta fonte, essa doutrina que os apóstolos ensinavam, e creram, e perseveravam, e não se cansavam de ouvir, e buscavam a cada vez mais de ouvir a palavra, a prédica que os apóstolos ali realizavam. Esta foi a primeira congregação, a primeira igreja ali daquele tempo. E nessa primeira igreja nós vimos também ali o conceito de Deus único. Nós vimos o conceito ali também da própria igreja, da formação da própria igreja, como Cristo sendo a cabeça da igreja, e os membros da igreja somos nós, assim como também eram os membros da igreja os do primeiro tempo da era cristã. Os apóstolos tiveram que ensinar isso para aqueles que ali estavam. Eles também puderam enxergar que os apóstolos, como homens, era completamente diferente da igreja instituída por Cristo, porque a igreja de Cristo era a igreja perfeita, porque Cristo é perfeito. A igreja instituída por homens como os apóstolos continua sendo a igreja de Cristo. Embora sejam homens, sejam falhos, é a igreja de Cristo, é a ordenação, é a santificação do cargo que faz com que ele leve a prédica e faz com que as pessoas, as almas, creem nesta apostolicidade que nós vivenciamos, inclusive nos tempos de hoje. Este foi o primeiro efeito, que eles ali puderam vivenciar.
a doutrina dos apóstolos. O segundo efeito desta palavra que nós vemos aqui, que eles ali na primeira era também puderam ouvir, é na comunhão. E a comunhão aqui, o apóstolo diz para nós algo muito interessante. Nós podemos pensar em duas comunhões, né? Eu posso ter uma comunhão individual, eu sozinho buscando a comunhão com Deus, através das minhas orações, através do meu dia a dia, eu tenho esta comunhão com Deus. Mas somente esta comunhão com Deus individual não leva à salvação. É necessário que tenhamos uma comunhão entre irmãos, entre crentes, para que possamos ter a salvação. Quando o apóstolo nos disse essa palavra hoje, e nós olhamos aquilo que aconteceu com essa primeira congregação ali, depois que eles foram batizados, eles buscaram de viver juntos. Eles não queriam mais se separar, eles queriam estar juntos o tempo inteiro, em todo momento, eles faziam tudo juntos, estavam em comunhão um com o outro, intercedendo um pelo outro, ajudando um ao outro. Não somente assim, eles buscaram esta comunhão com todos. Quando nós pensamos, nos dias de hoje podemos pensar que esta mesma comunhão está entre nós também. Esta comunhão eles viveram na igreja. Por que você vive esta comunhão na igreja? A comunhão completa nós só podemos ter na igreja, porque é na igreja que nós vivenciamos a prédica, é somente na igreja que nós vivenciamos o sacramento. O partir do pão somente é oferecido dentro da igreja. Por isso é necessário que nós também nos esforcemos um pouco para sair de nossos lares e buscarmos ter comunhão dentro da igreja. Às vezes está frio, às vezes passamos a noite em alguma atividade, de manhã cedo pode dar uma preguicinha, pode dar um soninho, né? E às vezes, hoje eu vou participar da palavra por transmissão. Isso pode acontecer no domingo seguinte, dali a pouco pode virar uma rotina. É importante nós sabermos, ali ou aqui nesse ofício divino de transmissão, nós estamos oferecendo a palavra e estamos oferecendo também a oração. Esses são a comunhão que é possível vivenciar. Mas primeiro nós também temos que nos lembrar, somente na igreja é oferecido a Santa Ceia, o partir do pão. Esta comunhão com Deus somente só é oferecido durante um ofício divino na comunidade, na congregação. Por isso a importância de sempre buscarmos de estar em comunhão na igreja, buscarmos estarmos em comunhão com os demais membros. Naquela época que se passa aqui na Sagrada Escritura, eles estavam tão felizes dessa comunhão, eles estavam tão contentes, que as pessoas viam aquela alegria que eles viviam ali na igreja e buscavam de estar lá também. Na Sagrada Escritura, na sequência de Atos, diz que todos os dias aumentava em grande número aqueles que eram batizados. Eles entenderam que esse batismo era a possibilidade desta comunhão com Deus, de estarmos próximos de Deus. Um outro elemento que também nós podemos ver aqui é o partir do pão, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão. Quando nós pensamos nesse perseverar no partir do pão, nós podemos lembrar de Jesus Cristo, né? Lá quando Jesus instituiu a Santa Ceia, a última ceia que Jesus fez ali, ele instituiu a Santa Ceia, que foi o partir do pão, dividir o pão entre todos que estavam ali. O pão da vida, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o pão da vida, o meu corpo que é dado para vós, o meu sangue que é vertido para vós. Este foi a instituição do partir do pão que nós vivenciamos aqui
nesta palavra que nos foi enviada hoje. E se nós pensarmos que os próprios irmãos ali na primeira comunidade, na primeira congregação, quantas vezes eles também não fizeram esta celebração da Santa Ceia? Se nós olhamos lá atrás, nessa primeira comunidade cristã, eles também ainda estavam aprendendo, era tudo novo para eles, era a primeira comunidade que estava realizando. Mas eles ali já vivenciavam este partir do pão, porque eles sabiam que através desse partir do pão, o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali também, vivenciando esta alegria um para com os outros. O quarto elemento que o apóstolo coloca para nós, que está nesta palavra de hoje, é nas orações. E perseveravam nas orações. Ou seja, eles mantinham firmes naquilo que os apóstolos falavam, mantinham firmes na congregação, de ir na congregação buscando esta comunhão, perseveravam firmes na Santa Ceia, desejavam participar desta Santa Ceia, do partir do pão, e desejavam também participar das orações. Quando nós olhamos aqui o livro de Atos, nós vamos ver uma coisa interessante aqui, né? Nessa primeira comunidade cristã, a maioria deles ali, até então, eles eram judeus e viraram judeus cristãos. Eles aqui, nós vamos ver em Atos, que 3 vezes por dia eles saíam lá das casas onde eles viviam juntos em comunhão e iam para o templo, orar no templo. 3 vezes eles oravam no templo por dia. Lógico, eles não faziam no templo aqueles sacrifícios mais que se faziam os judeus. Para eles estavam entendendo e foram ensinados que o sacrifício maior foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sacrificou pelo perdão dos nossos pecados. Ele foi o cordeiro imolado para a nossa salvação, para a salvação de cada um de nós. Mas mesmo assim nós vemos ali que eles perseveravam nas orações. Tem relato na Bíblia, aqui em Atos, que o próprio apóstolo Pedro ia ao templo para fazer as orações. Quando nós hoje olhamos essa oração, nos é alertado também 2 pontos da oração. Primeiro, a nossa oração individual, né? Vamos pensar na nossa oração individual. A oração individual é onde eu tenho a possibilidade de falar com Deus. Deus está ali ouvindo o meu coração. Deus está diante de mim. Deus está me ouvindo. E quando nós pensamos nessa possibilidade de que Deus está me ouvindo, Deus, o Criador do mundo, Deus, aquele que tem hoje todo o poder do mundo, essa pessoa, Deus, se coloca na minha frente e eu tenho a possibilidade de falar para Ele. E às vezes eu paro e penso, puxa vida, o que é que eu estou pedindo para Deus? Deus Todo-Poderoso, às vezes nós até estamos questionando Deus, às vezes em nossa oração. Às vezes nós nos achamos que somos nós a potestade. Deus, por que você não fez isso que eu pedi para você? É importante nós analisarmos como tem sido o nosso comportamento em nossas orações individuais perante Deus, sabendo que Ele está ali nos ouvindo. E também podemos pensar nas nossas orações conjuntas, nas nossas orações nas comunidades, quando nós oramos coletivamente. Quando nós oramos coletivamente, é uma oração muito mais ampla. Podemos pensar que na oração coletiva, nós também estamos trabalhando no amor ao próximo. Porque nesta oração coletiva, nós também estaremos falando, estaremos pensando como nós podemos interceder pelo nosso próximo. Como nós podemos também orar pelo nosso próximo, sabendo que Deus é o Criador de tudo. Quando essas orações coletivas invadem o nosso coração, nós tiramos de nós aquelas restrições, os julgamentos e nos colocamos inteiramente à prova, inteiramente a servir do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele está ali.
A palavra, a mensagem que nós temos para hoje, eu deixei para falar no final, porque a mensagem é: permanecemos na congregação. Quando nós olhamos esse povo, esses primeiros cristãos, muitos que estavam lá, eles não eram dali, não viviam em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade de muitos povos, muitos vieram até lá de outros países, ouviram a palavra e ali permaneceram. Permaneceram nesta congregação. Quando nós vemos a mensagem de hoje, permanecemos na congregação, é uma mensagem muito forte para cada um de nós. Porque esta palavra hoje, eu confesso, que trouxe uma explicação para o meu coração. Sempre que eu vou em uma comunidade, uma igreja, nos causa uma alegria muito grande. Quando nós olhamos os irmãos que estão na comunidade, conversamos, aquilo traz uma paz, traz uma alegria muito grande. E hoje nós podemos ver que esse é o significado dessa alegria, porque nós permanecemos nesta congregação. Todos ali permanecem orando, permanecem vivenciando o partir do pão junto, na comunhão dos apóstolos. Todos vivenciam da mesma forma como nós permanecemos nesta igreja. E como nós permanecemos aí, nós também vivenciamos, nós também experimentamos a Deus. Quando oramos, nós estamos experimentando a Deus. Quando partimos o pão, estamos experimentando a Deus. Quando estamos na doutrina dos apóstolos, estamos experimentando também a Deus. E também experimentando a sua salvação. Amém. Me acompanha hoje também, aqui, neste ofício divino, o nosso querido pastor Henrique, e eu gostaria que ele pudesse colocar aquilo que está em seu coração. Se temos um hino. Amados irmãos, a palavra que nos foi dita nesta manhã, ela é retirada de Atos, onde relata ali a experiência dos primeiros cristãos, juntamente ao ativar dos apóstolos. É mencionado a alegria que tinham ali na comunhão, no reconhecimento do ativar do Espírito Santo, no ministério do apóstolo, e a intensidade com que eles vivenciavam a fé cristã que lhes estava sendo ensinada, a fé da qual relembrou o amado pastor, da morte, da ressurreição e da promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando paramos para pensar nessa palavra, remete à alegria, ao prazer, à satisfação de estarem juntos, e me faz recordar dos serviços divinos em conjunto, em que tivemos tido a oportunidade de experimentar já, aqui em São Paulo, na grande maioria das vezes em Bosque da Saúde, onde muitas vezes encontramos irmãos distantes do interior, irmãos de comunidades às vezes até
não tão distante, mas que temos muitas poucas oportunidades de estar junto. E é algo que nos lembramos com prazer, com alegria de rever os irmãos e poder passar uma mensagem, né? Temos permanecido no ensinamento, temos permanecido lutando o bom combate, né? Até aqui tens nos ajudado, Senhor. Essa me passa muitas informações. Rever um irmão de que muitas vezes passa anos sem poder rever, sem poder ver, mas rever em um serviço divino em conjunto é muito especial. Poder compartilhar a palavra com os irmãos, poder compartilhar a comunhão na Santa Ceia, o perdão dos pecados, é de muita alegria. E amados, a palavra fortalece o nosso coração para que essa alegria, esse reconhecimento permaneça em nossos corações. Os primeiros cristãos, eles buscaram os meios de estarem juntos, morarem juntos e ficarem juntos aguardando a vinda de Cristo. Isso posteriormente não aconteceu, não acontece em nosso tempo. Mas queremos nos recordar da satisfação, do prazer, da intensidade, da alegria que é podermos estarmos juntos, compartilhando os ensinamentos. E que isso possa trazer força para a nossa fé, para o nosso coração, no nosso caminhar de fé. Uma palavra que Jesus Cristo usou, que conhecemos, é: vinde a minhas crianças, né? Porque das tais é o reino de Deus. Em outra oportunidade, ele diz que temos que buscar de ser como as crianças, para entrar no reino de Deus. E eu gosto de fazer essa comparação, porque nos traz reflexões, né? Uma criança, quando ela se prepara para um passeio, no dia seguinte, eu me recordo, quando era criança, ia para a praia, de manhãzinha cedo, 6 horas ou até antes, a criança nem quer dormir. Para aqueles que têm crianças, convivem com crianças e prepara, se organiza para alguma coisa, ele, de preferência, ele nem avisa. Ele deixa para avisar um dia antes, porque a ansiedade é muito grande, né? O anseio por aquele momento, por vivenciar aquilo. Comparando com a alegria de um serviço divino em conjunto, né? Queremos manter essa alegria em nosso coração, porque no dia a dia temos o mesmo pastor da comunidade, temos os mesmos irmãos, mas queremos preservar o prazer de encontrar o irmão na comunidade, de orarmos juntos uns pelos outros, de contagiar uns aos outros, em permanecerem, perseverar, a palavra usada no texto bíblico. Queremos perseverar juntos, queremos compartilhar da alegria de poder ouvir a palavra de Deus, queremos refletir como está o nosso coração, qual a postura do nosso coração para com esse acontecimento, né? Somos bombardeados de uma série de circunstâncias, né? Tem trabalho, tem as preocupações, tem as lutas, e muitas vezes o prazer de reencontrar o irmão fica tão somente restrito à oportunidade que temos ali na igreja, mas que isso possa fazer morada em nosso coração, possa nos estimular a lutar pelos próximos encontros, possa ser uma força motivadora que possa nos dar prazer e lutar para estarmos juntos. Pensemos na alegria das crianças por aquilo que tem prazer em fazer, e pensemos na nosso prazer em compartilhar a vida de fé, compartilhar, perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Pensemos nisso e lutemos para que a verdadeira fé, a verdadeira alegria faça morada em nossos corações e nos alimente até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esta alegria, este anseio que estas
estes primeiros cristãos vivenciaram ali, nesta congregação, nesta igreja, hoje também nós podemos vivenciar da mesma forma. Em cada ofício divino nós temos esta mesma possibilidade, vivenciar as mesmas alegrias. E assim como fizeram também os do primeiro tempo, as almas, os irmãos que ali compareciam àquela comunidade, eles levavam esta alegria para que outras pessoas também pudessem saber, pudessem conhecer a alegria que é vivenciar uma comunhão na igreja. E na igreja, essas pessoas que vinham pela primeira vez, que nunca tinham ouvido falar, mas só viam a alegria dos primeiros crentes, quando chegavam na comunidade, na igreja, tinham a possibilidade de entender este perseverar na doutrina dos apóstolos, que é através desta prédica que é ensinado. Hoje, nós também somos exortados a continuar com este trabalho. Perseveramos na congregação. Ensinamos para que todos também possam experimentar, venham experimentar o que é estar próximos de Deus. Venham experimentar a possibilidade de salvação de Deus. Isto é o que nos é oferecido neste ofício divino de hoje. Amém. Eu convido todos vocês para que possamos nos unir na oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez chegamos ao término desta hora, desta comunhão maravilhosa que podemos vivenciar com as almas que estão aqui presentes e com as almas que estão do outro lado dessa transmissão. Podemos, Pai amado, ouvir a palavra, a prédica que o nosso apóstolo nos colocou para esta manhã, para este ofício divino. Hoje podemos ter também este gostinho desta doutrina dos apóstolos e perseveramos, desejamos, ansiamos por ouvir cada vez mais esses ensinamentos. Que possamos, Pai amado, buscar esta palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, porque é esta palavra que nos alimenta. Pai amado, dê-nos as condições necessárias para que possamos ter sempre este desejo, para que possamos sempre, Pai amado, buscar este alimento que nos é oferecido através da palavra, palavra de salvação. Rogamos também, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor ofereceu para nós hoje, nos ensinou o que significa, Pai amado, esta comunhão. Que a comunhão não somente é a nossa comunhão pessoal, mas a nossa comunhão na comunidade, na congregação. Que possamos ter este desejo também de vivenciar esta alegria com aqueles que professam a mesma fé, com aqueles que também sabem que também está sendo oferecido a salvação para eles, por aqueles que sabem que, independente dos seus pecados, o nosso Pai Celestial nos quer ao seu lado, nos ama, nos conhece pelo nome. Que possamos ter esta fé e transmitir esta confiança na comunhão com os nossos irmãos na congregação. Que possamos convidar aquelas almas para que possam também vivenciar esta alegria. Hoje também, Pai amado, rogamos a Ti para que possamos vivenciar este sacramento, possamos ter o desejo deste sacramento, que em nossos corações arda a necessidade de sentir o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos saber que este é o momento mais íntimo que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, podemos vivenciar isso em cada ofício divino. Permita, Pai amado, também que possamos
colocar os nossos corações em oração repetidas vezes, que possamos abrir o nosso coração para o nosso Pai Celestial, para que Ele possa ver todo o amor que nós temos por Ele, não somente rogos e petições, mas que Ele possa ver quanto nós o adoramos, quanto nós louvamos a Deus. Permita, Pai amado, que possamos também abrir o nosso coração para que possamos interceder pelos nossos irmãos, para que possamos pedir, para que Deus olhe a necessidade de cada um deles, para que Deus, Pai amado, possa preparar os caminhos, para que estes também possam sentir que o nosso Pai Celestial está do lado deles também. Que todos saibam que orar realmente funciona. Amado Deus, neste momento também, agora, sairemos aqui deste ofício divino de palavra e retornaremos às nossas atividades, ao nosso cotidiano. Estenda a sua mão de bênção sobre tudo aquilo que será realizado pelos seus filhos. Muitos atos seus filhos farão ao longo do dia, ao longo da semana. Permita, Pai amado, que através da oração, através da comunhão, através da doutrina dos apóstolos, possamos estar sempre conectados a Ti. Envie, Pai amado, os seus anjos para a proteção de todos os seus filhos. Aqueles que estão em outras localidades, que terão que viajar, coloque a sua mão de bênção para que tudo transcorra debaixo da sua santa vontade. Permita, Pai amado, que a sua paz, o seu amor, possa viver nos lares de todos os seus filhos. Tudo isso, Pai amado, nós lhe rogamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a íntima e estreita comunhão com o Espírito Santo, sejam e permaneçam com todos vós para sempre. Amém. Eu desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma boa semana e até sempre.